Boa noite a todos os amigos que se reúnem conosco em mais um encontro doutrinário pela Sociedade Espírita Jesus. E nesse mês especial, mês de abril, em que comemoramos os 94 anos de fundação deste Hospital de Almas, não poderíamos deixar de parabenizar, agradecendo a todos os amigos, encarnados e desencarnados, que dedicaram e dedicam-se para que essa sociedade mantenha-se ativa em benefício de todos nós. Manifestamos aqui a gratidão pelo apoio, consolo e auxílio que a instituição oferta e mantém ativos para a comunidade espírita de Santiago, que busca na doutrina espírita respostas aos seus questionamentos mais íntimos. Que Deus, na sua grandiosa misericórdia, e Jesus, nosso Mestre, mantenha-nos irradiados de luz e proteção, para que possamos manter ativo esse trabalho que muito auxilia no progresso e evolução de todos nós. Que assim seja. E hoje recebemos como proposta de temática o poder da fé. Assunto que está referenciado no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 1 a 5. E para iniciarmos neste assunto, cabe que realizemos a leitura da passagem de Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20, que nos diz: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Quando Cristo fala nas montanhas, ele nos chama para a compreensão do poder da fé. Muitas vezes falamos que temos fé em algo que vai acontecer, que tenho fé que isso ou aquilo vai mudar. Fé como sinônimo da esperança.
e não é uma esperança. Fé é uma certeza. A certeza na providência divina. Certeza de que nosso Pai está por nós. E atentemos a esta narrativa. Um homem, enquanto aguardava seu avião, observava um menino que estava sozinho na sala de espera do aeroporto. Quando o embarque começou, o menino foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento antes dos adultos. Ele entrou no avião e viu que o menino estava sentado ao lado de sua poltrona. O menino foi cortês. Quando ele puxou conversa e, em seguida, começou a passar o tempo colorindo um livrinho. Ele não demonstrava ansiedade ou preocupação com o avião, enquanto os preparativos para a decolagem estavam sendo feitos. Durante o voo, o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez com que a aeronave balançasse como uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com muita naturalidade. Uma das passageiras, sentada do outro lado do corredor, ficou preocupada com aquilo tudo e perguntou ao menino: "Você não está com medo?" E o menino respondeu com um sorriso lindo no rosto: "Não, senhora, não tenho medo. O meu pai é o piloto." E essa é a certeza que precisamos desenvolver. A fé tem sentido de crença no nosso idioma português. Mas em textos, manuscritos mais antigos do Novo Testamento, onde está a palavra fé, está em grego pistis, que significa acreditar. Mas significa também agir de acordo com aquilo que você acredita. Então, não basta eu acreditar se eu não tiver uma conduta de acordo com aquilo que eu acredito. Esse mesmo sentido está na palavra emuná, em hebraico, ser fiel. Daí, fidelidade. E no latim, é fides. Então, quando falamos em fé, pensemos nessas duas condições. Eu acredito que algo é possível, mas eu também tenho que agir de acordo com aquilo que eu estou buscando. Mobilizar o esforço na direção daquilo que se quer buscar. Observemos esse esforço na passagem, o toque de fé, de Mateus, capítulo 9, versículos 20 a 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Cristo estava a caminho para a casa de Jairo, o rabino judeu, que lhe rogara que fosse
e curasse sua filha. Sua desolada súplica: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Avançavam lentamente, pois a multidão apertava a Cristo de todos os lados. Ao abrir caminho por entre a turba, o Salvador aproximou-se do lugar em que se achava enferma. Repetidamente buscou chegar perto dele. Eis agora sua oportunidade. Ela não via um jeito dele falar. Não buscaria entravar-lhe a vagarosa marcha, mas ouvira dizer que sobrevinha cura a um toque de suas vestes. E temendo perder o único ensejo de cura, forçou passagem para diante, dizendo consigo mesma: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Cristo sabia todos os seus pensamentos e dirigia os passos em direção a ela. Compreendia-lhe a grande necessidade e estava a ajudando a exercer sua fé. Ao ele passar, a mulher se adiantou e conseguiu tocar-lhe, de leve, na orla do vestido. No mesmo momento, percebeu que estava curada. Naquele único toque, concentrar a sua fé de sua vida. E, instantaneamente, desapareceram-lhe a dor e a fraqueza. Sentiu, no mesmo instante, a comoção como de uma corrente elétrica que lhe perpassasse por fibras do ser. Sobreveio-lhe uma sensação de perfeita saúde. Sentiu, no seu corpo, estar já curado daquele mal. E com esta passagem, observamos duas importantes ponderações. A primeira, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz, no item 5 do capítulo em análise, e nos diz: o poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. Agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí, decorre que aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. E a segunda ponderação, que não foi apenas acreditar que poderia ser curada, mas na hora em que a mulher acredita, ela se movimenta. Ela vence a multidão e toca as vestes de Jesus. Aí, os recursos são colocados à sua disposição. Podemos aqui mencionar: ajuda-te e o céu te ajudará.
Como cita o item 3 desse capítulo, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que caminha a possui, por assim dizer, com absoluta segurança. Num, como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. E o próprio Evangelho nos esclarece que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. O preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. E todos nós temos muitas montanhas a vencer. Mas a fé é uma confiança para que possamos, a partir da vontade de mudança, nos movimentar. E agora com fé, confiantes que vamos alcançar tal finalidade. E ainda aqui, o Evangelho nos diz que é preciso guardar de confundir a fé com a presunção. Crer exageradamente em nós mesmos. E diz mais, que a verdadeira fé se alia à humildade. Que aquele que a possui coloque a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Porque sabe, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. Às vezes, nós vinculamos ter fé com ausência de sofrimento, com ausência de dor, mas muitas vezes é no sofrimento, é na dor e na dificuldade que a fé se mostra como sendo um recurso para que a criatura consiga vencer o desafio. É na dor e no sofrimento que avaliamos se a fé é real. Porque é fácil termos fé quando tudo está bem. É fácil acreditar num Deus enquanto tudo está em ordem na minha vida. Mas manter a confiança na divindade quando enfrentamos uma dificuldade é o que caracteriza uma fé real. As dificuldades surgem para que reflitamos sobre no que é que eu estou depositando a minha fé. Para que a razão compareça. Eu acredito numa vida futura e valorizo somente o presente. Eu acredito que existe espírito, mas na hora que o corpo não está bem, eu desestruturo. Não é porque
temos fé que não vamos ter sofrimentos, que não vamos ter dificuldades, que não vamos ter desafios. E esse é o aspecto consolador da doutrina espírita. Porque ela mostra que a dor, o sofrimento, o desafio tem um propósito, que está relacionado não apenas com aquilo que nós trazemos, mas, sobretudo, com relação aonde queremos chegar, com o que tem para nossa frente. Não apenas resultados das expiações, mas também no fortalecimento, no nosso crescimento e o ajustamento da nossa fé. Que possamos fortalecer nossa fé de forma a torná-la inabalável, de maneira que possamos transportar as montanhas do nosso percurso. Que, confiantes sempre na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em Deus, sigamos em frente. Gratos por mais esse momento de reflexão, o qual se finda. Desejamos uma boa noite a todos os irmãos. Que assim seja.